Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Vamos nós para o nosso 14º episódio do podcast Review. Esse que é o nosso momento de discussão, falar sobre a tecnologia, o impacto que ela causa ao meio ambiente, né? Quais são os ônus, o bônus em relação a isso. Quero agradecer a presença do professor Marcelo Bezerra, que veio hoje aqui para falar com a gente. Professor que também é biólogo, não é isso, professor? Isso, biólogo, Giliardi. Obrigado, viu, pela sua participação. Eu que agradeço pelo convite, um prazer estar aqui discutindo um assunto tão pertinente, né, e tão oportuno para a sociedade moderna. Exato. E sempre ao meu lado, meu companheiro de jornada, de guerra, Wagner Salles. Ele, como disse, ele que vem polemizar às vezes, não é isso, Wagner? Eu mesmo não. Professor, é um prazer estar ao seu lado hoje, viu? Um professor que, na verdade, ele faz cosplay de ator, cosplay de apresentador de televisão e agora eu descobri também de radialista, viu? Porque note a sua voz. Bacana. Então, roda a vinheta e vamos para mais um episódio do Review. Você está ouvindo Podcast Review. Professor Marcelo, eu andei fazendo algumas pesquisas, alguns números e algumas coisas me chamaram a atenção. Os números de dispositivos conectados à internet, incluindo máquinas, sensores e câmeras que compõem a internet das coisas, IoT, que é um termo muito trabalhado hoje em dia. Ela vem numa crescente muito constante, sendo muito presente. Uma previsão internacional da Data Corporation, a IDC, estima que haverá 41,6 bilhões de dispositivos conectados à internet até 2025. Fora uma série de outros dispositivos, computadores, celulares, que precisam estar conectados à internet. Fora também o processo de construção e criação desses dispositivos e materiais. O quanto essa tecnologia hoje ela está impactando no meio ambiente, o quanto ela está sendo positiva e negativa. Giliardi, é bom a gente ter um equilíbrio quando a gente falar a respeito desse assunto, porque, de todo jeito, quando você tira a matéria-prima para o desenvolvimento da tecnologia, você gera resíduos. Então, hoje é um grande problema que quem controla o meio ambiente e essas empresas gerenciadoras de resíduos é como administrar esse resíduo, esse insumo produzido pela extração da matéria-prima. Esse é o lado negativo, porque não dá mais para a gente varrer para debaixo do tapete. Vai gerar insumos, vai gerar resíduos, e isso tem que ser destinado com muita competência. Só para você ter uma ideia, dentro do que você perguntou para mim, quantas e quantas máquinas ou computadores antigos, né, feito com todo aquele arcabouço de maquinário, é descartado em oceanos. Você tem hoje imagens de satélites que parecem arquipélagos ou ilhotas, quando na verdade são dispositivos eletrônicos descartados, mar aberto ou próximo a regiões entre marés que são carregados. Mas o lado positivo disso é que todos os meios de impacto ambiental ou de previsão para que se não haja uma destruição progressiva do ambiente vem utilizando a tecnologia. Na administração da água, a gente sabe que a agricultura é o que consome mais água no planeta, então hoje eles têm dispositivos que controlam a quantidade de ml de água que é tratada ou eliminada para a agricultura, o controle e a regulação do pH do solo, que é muito importante também para a agricultura, esse tipo de dispositivo, hoje ele é feito de forma automática, através de chips que são postos no solo, então você vê que o meio ambiente está colhendo os bons frutos disso aí. Principalmente no equilíbrio, principalmente no não gasto, para que não gere isso aí depois um desperdício muito alto. Marcelo, qual é a energia mais limpa a ser usada hoje pela humanidade? Existe uma? Isso, Wagner, veja, nenhuma energia é 100% limpa. Toda ela gera resíduo. Agora a gente chama aquelas energias que são renováveis e as não renováveis. As energias não renováveis, a gente tem que buscar uma alternativa porque é a que mais impacta em poluentes para o ambiente. Seria o combustível fóssil. E tem sua data de vida marcada, né? Um dia ele vai exaurir até pela sua própria composição. Das mais limpas, hoje, você tem a fotovoltaica. Essa é utilizada, mas mesmo assim ainda pode gerar um resíduo. Essas baterias e essas células que são feitas para armazenar radiação solar, ela contém cádmio, contém chumbo, contém mercúrio, que se for eliminado no ambiente é um poluente, é um metal. A eólica, que seria muito importante a utilização, lembrando que não é toda cidade que pode ter energia eólica, porque a gente tem que ter essas correntes de vento. Então, um vale mesmo não pode utilizar de energia eólica, porque você não tem corrente de vento passando para gerar essas turbinas que vai converter energia mecânica em energia elétrica. Então, respondendo o que você está me colocando aqui, como as perspectivas de energia, não por geração competente de energia, porque nenhuma substitui a nuclear.
mas o impacto nuclear seria muito catastrófico a gente utilizar boa parte da energia para um país, para um estado, para uma região nuclear. Então, dessas que você me perguntou, seria a fotovoltaica, que é a energia solar, e a energia eólica. Sobre a energia nuclear, de Chernobyl para cá, o que foi que mudou? Wagner, o grande problema hoje da energia nuclear é como destinar esse resíduo. Os países têm medo de produzir energia nuclear em grande demanda porque não sabem como gerenciar esse resíduo, como destinar o produto final da fissão nuclear que é feito. Você me coloca aí uma situação como essa de Chernobyl, que foi a grande catástrofe que fez 30 anos recentemente, que ocorreu na Ucrânia. Um acidente com a magnitude como essa, nós tivemos só na Ucrânia, só em Chernobyl. Né? Não podemos comparar o Césio 87, que aconteceu aqui no Brasil. Foi muito pequeno, era uma placa reatora aqui dentro de uma máquina de radiologia. Mas não podemos esquecer 2012, Fukushima, no Japão, que não foi por ingerência ou por incompetência. Foi um fenômeno natural. Sim. Foi um maremoto que atingiu as turbinas e você viu a demanda de energia nuclear que foi lançada para a população japonesa. Então, por isso que é uma energia altamente viável quanto rendimento energético, mas muito preocupante em relação à administração, manutenção e, principalmente, descarte e vazamento. O descarte não poderia ser feito no universo, não, lá no espaço, leva para o espaço, lança para Jesus. Mas esse não é que está o problema. Na hora que você lança Tem pra como Jesus, não? Leva pra... o Wagner O Wagner ele gosta de colocar umas situações. Deixa eu colocar uma situação curiosa. O que é que Jesus tem a ver com isso? Né? Não, mas veja Ele só. resolve, né, Ele está lá Wagner? no céu, né, teoricamente. Isso. Então manda para Jesus. Muito boa a sua pergunta. E aí, veja, você não está no campo do assim, uma coisa que não pode. Poderia até acontecer, mas vamos imaginar o que aconteceria com esse material altamente reativo se você rompesse a atmosfera. Então isso geraria uma fissão bem maior com explosão, que o risco muito grande de até a nave espacial ou qualquer tipo de protótipo desse que estivesse levando esse material para ser descartado como um lixo espacial, romper e gerar uma explosão muito perigosa. E Ok. o próprio espaço já tem uma série de degestos de coisas Mas advindas tem de lixo tecnologia no espaço, né? Que eu acho que a raça humana é incrível. Ela consegue poluir o próprio planeta e o que está ao redor. Ao redor, Veja que né? absurdo isso. Mas a gente lembra que esse lixo, muito bem colocado por vocês, são satélites que são criados por essas agências espaciais e que aí perde a validade, não tem manutenção. Muitas vezes é mais caro, Giliardi e Wagner, você fazer a manutenção do que você criar outro. E a gente sabe que uma tecnologia ela é rápida. Sim. Então, de repente, aquele satélite ele não tem mais a finalidade que tinha ou foi ultrapassado por um programa mais recente. Entendi. Professor, eu recentemente estava vendo uma série do Código Bill Gates na Netflix, não sei se o senhor acompanhou, e um dos projetos dele, ele tinha a questão de acabar com o problema sanitário nos países africanos. Outro projeto dele foi a questão sobre a energia nuclear, justamente falando isso em relação a Fukushima, etc., que teve. E ele tinha um projeto meio que audacioso, ele se usava dos resíduos que já existiam de mineração de césio, etc. O professor acompanhou, entendeu um pouco o que era esse projeto? Não, Giliardi. Mas você tem uma ideia, assim, reutilizava, é uma série, ou seja, tem algo fictício também. Não, na verdade era uma projeto série do Bill documental do Bill um Gates de documental, investigação né? em relação a isso. Bacana. E era um projeto que ele tentou, ele procura com os engenheiros, com a Fundação Bill Gates, fazer por onde tornar mais seguro o processo de energia nuclear. Para justamente se acontecesse processos naturais, como aconteceu no Japão, não vinha acarretar a evasão desse material radioativo. Isso, exatamente. E ele na série ele citava os depósitos que tinha de materiais radioativos nos Estados Unidos e que todo aquele material que estava lá descartado poderia ser utilizado nessa composição. Bacana. Como você falou aí, eu fiquei imaginando um processo de reutilização. Seria reutilizar. Isso. É como você imaginar, fazer uma comparação aqui para os nossos ouvintes, é como se pegasse uma cana para tirar o insumo dela, o caldo, e a pessoa não passa só uma vez, né? Então você dobra ali, depois de esmagada, coloca novamente para esmagar, e você vai tirando o máximo que pode. Mesma coisa o material radioativo. O grande problema que a gente fala é como esse intervalo em que eu promovi a fissão nuclear para gerar energia, que é uma quantidade, uma demanda gigantesca de energia, e eu vou armazená-lo no momento que a gente chama de instabilidade atômica, para que ele não gere essa energia no momento indevido. Então, muito bacana essa série que você está colocando, esse documentário que você está colocando, porque são alternativas que esses cientistas estão desenvolvendo para que possa ser reutilizado esse material até o ponto que ele não tenha mais como gerar fissão, como não gerar mais calor.
Porque é esse calor que a gente utiliza, seja na usina nuclear, é esse calor que é importante, porque é uma demanda muito alta de calor e competente para as realizações de transformação. Então, muito interessante, seria uma saída muito viável reutilizá-lo. E era um projeto que estava caminhando para acontecer, ser posto em prática. Ele estava negociando com os chineses, mas aí por questões de embargo, problemas de política em relação ao Trump com a China, e acabou ficando de lado. Mas eu acho que é um processo que, futuro breve, quem sabe, a gente possa ver essa alternativa aí. E aí você vê a Microsoft envolvida com isso, né? Exato, Você vê a exato. questão do Bill Gates, Ele tem se envolvida com esse dedicado processo. muito a projetos, envolver a tecnologia para ajudar a humanidade e a auxiliar aí acabamos, digamos assim, nessa exclusão dos recursos naturais que o homem vem proporcionando. Você me falou ainda dessa questão da quantidade de insumos, recursos naturais que é utilizado para desenvolvimento dessa tecnologia. Outro ponto que eu estava observando, se para construir em média um dispositivo tecnológico como um computador, que tem uma validade aí média de 2, 3 anos, ele consome uma grande quantidade de recursos naturais. E assim, para ter ideia, dependendo do dispositivo, é necessário de 3 vezes o peso do objeto em relação ao uso de combustível fóssil. Eu achei impressionante. Para cada grama de uma bolacha de silicone, 630 gramas de combustíveis fósseis são utilizados. Por 2 gramas de microchips são necessários 1,5 kg de combustíveis e outros químicos. Já sem falar na questão de que são, em média, 30 litros de água potável, 30 quilos de água potável para utilizar. O PC precisa, em média, de 1,5 toneladas de água para fabricar um computador. Eu estava vendo um artigo, né, de uma instituição. Eu achei assim, números realmente impressionantes. Para a quantidade de objetos, de coisas tecnológicas. 1 tonelada de água para o processo, na verdade, acho que não apenas aquela máquina em si, mas acho que todos os processos que envolvem a construção, direta e indiretamente do computador. Eu achei algo assim, muito, muito forte. Muito bacana. Marcelo, ouvindo isso que o Giliardi está falando aí pra gente, esses dados que ele entregou aí, agora, muito importantes e assustadores. Quando foi que isso realmente bateu com o meio ambiente? Foi na Revolução Industrial? Foi um pouco mais para cima, nos 60, 70? Quando foi que deu em merda, digamos assim? Quando foi isso? Veja, Wagner. O pontapé inicial, 1850, é a Revolução Industrial. Esse é o pontapé inicial por conta da emissão. É óbvio que para a gente sentir que há um impacto ambiental, é necessário que se tenha uma demonstração da modificação, seja a composição do solo, da água ou do ar, ou dos três, tanto faz. Para ser o indicador, a gente chama de bioindicador, que há um processo de poluição. Por que bioindicador? Porque só pelo ambiente você não consegue ver, já que a natureza ela tem um ciclo que é muito lento. Mas aí quem é que me indica? Os seres vivos que ali vivem. Né? Os seres que ali estão em comunidade. Então, quando ele me indica esse processo, aí eu digo, olha, aquele bioindicador está dizendo que aquele ambiente está contaminado. Não tenha dúvida, Wagner, que o século passado foi o principal responsável pelo maior índice de poluição. Eu creio que você pode somar todos os séculos anteriores e resumir ao século XX. O que o século XX contribuiu de dano ao ambiente, dano reversível, alguns felizmente irreversível, como a camada de ozônio, foi um deles, a suspensão dos gases leves como hidrofluorcarbono, clorofluorcarbono, que não destrói a camada de ozônio, isso foi um ganho muito grande. Danos irreversíveis, como o efeito estufa, que a tendência é pior, apesar de lembrar que o efeito estufa é um fenômeno natural. Porém, um acentuamento do efeito estufa, por conta da emissão de gases poluentes, principalmente de combustíveis fósseis, é que vem tornando essa camada mais acentuada. Então, quando é que isso deu? Não tenha dúvida que a segunda metade, veja, eu vou pegar todo o século XX, mas de 1950 até o começo desse século, até agora, o período atual, a tecnologia avançou de maneira assustadora e isso não é coincidência. Os impactos ambientais decorrentes da evolução tecnológica, eles são evidentes. Não tem como você dissociar. Não há. É uma coisa puxando a outra e indivisível. Aí vem a explosão do crescimento econômico, do bem-estar e qualidade de vida, que ninguém vai ser hipócrita para dizer que não tem. Na saúde, hoje, a nanotecnologia dentro da saúde é uma coisa revolucionária, aonde, Wagner e Giliardi e ouvintes, eu não tenho a menor dúvida que nas próximas décadas nós seremos operados por computadores e não mais por médicos. Sim, monitorados o 5G por está aí médicos. para isso, né? Tá aí, isso, Para muito bem. todo o suporte, né? Isso. Todo o suporte. Aí a gente está vendo o quê? A longevidade. As pessoas estão conseguindo viver mais tempo com doenças que são degenerativas, que condenavam. Quem é que não lembra aqui da infância da gente? Diz assim, ó, o médico abriu, fechou e vai para casa. Né? Não era assim que a gente vivia. Hoje ele não precisa mais abrir.
A Ele imagem, só vai a dizer, vai pra resolução. casa. Não, vai ter o tratamento, não precisa mais abrir, não. Você só se faz uma cirurgia hoje, em última instância mesmo, porque a resolução das imagens ultrassonográficas, né, São incríveis, tomográficas, são incríveis. são de alta precisão. E até métodos, estudos, formas de prevenir algo que pode vir a desenvolver daqui a 10, 15 anos, 20 Perfeito, anos, né? Já perfeito. conseguem... Que é a medicina preventiva, né? Exato, consegue Isso. identificar essas coisas. Eu estava vendo uma outra coisa em relação a esse impacto da tecnologia, e no artigo também dizia que o seguinte, é menos danoso ao meio ambiente você consertar, manter um carro velho, por mais que ele emita mais combustível, emissões de gases, etc., do que produzir um carro novo. Isso, cara, por mais que o carro novo tenha a questão do carro elétrico, etc., etc., é algo realmente de se pensar assim, em relação a essas coisas. Então, um dos caminhos para cada vez mais amenizar esse impacto seria trabalhar cada vez mais os famosos 3 R's. Isso, que hoje já são 5, né? Ah, pronto. Já acrescentaram mais 2 R's. E aí você foi no caminho certo, Giliardo. Eu acho que a perspectiva é essa mesmo. Para o consumismo, principalmente o consumismo tecnológico, recusar. E esse R que foi acrescido agora, o chamado R do recusar e o quinto, que é o repensar, ele é muito perigoso, Wagner, porque ele vai de contra uma mola social muito grande, e a mídia tem sua participação também. A gente entende porque a mídia faz isso. A mídia é uma divulgadora de um produto, e o produto precisa ser vendido, né? Consequentemente precisa ser comprado para poder ele girar, e você vê que a própria tecnologia hoje, ela torna o consumidor refém. E não é você, de repente, você tem um dispositivo eletrônico, seja ele qual for, até um aparelho celular que a gente conduz aí facilmente. Vamos falar sobre os nas mãos. iPhones? Os iPhones, olha aí. São claros. Nítido, O que né? você está falando aí, acho que encaixa perfeitamente nos Isso. produtos da Apple. Isso. Ou você compra a Apple e vive o resto da vida comprando, ou você não vai usar outro dispositivo que seja compatível, porque a própria Apple queima os outros que você tenta usar. Né? Os cabos os ring lights, né, que eles chamam lá, não sei o que lá, lights, os lightness, pronto, lembrei a palavra. Você usa um similar 3, 4 vezes só. Depois eles Não usa queimam, mais. não usa mais. Tem que ser original. Enquanto o similar custa 20, o original custa 170, 80. Nossa Senhora. Então, é claro isso que tá E a usando gente aí. fica vendo assim, tem alguns colegas, eu creio que vocês têm também, que ainda tem aqueles telefones antigos. Sim. Sim. Que não Os Android, lanterninhas, os lanterninhas. lanterninhas. E funcionando, gente. Exato. É impressionante o material que se utilizava ali para você fabricar um dispositivo móvel desse. Não é? É impressionante. E eles são tão famosos e tão úteis que eles vendem até hoje, viu? Ainda vende, Hoje né? mesmo eu vi um comercial no Instagram, R$ 59,90 lanterninha, com 2 chips, com a famosa lanterna, por isso que é a Exato. lanterninha, né? Excelente. Professor, a gente falou de muitos impactos negativos que a tecnologia causa em relação ao meio ambiente, com o dispositivo, a construção, a criação e etc. Mas em contrapartida também você citou alguns pontos o quanto ele está sendo benéfico, né? A questão do controle de água, controle do solo, etc. Algumas coisas do tipo. E a gente conversou com um especialista, um arquiteto e urbanista, no episódio número 11, e ele falou muito sobre Smart Cities. Era um mote, né? Cidades inteligentes. E ele citava algumas situações de projeções futuras que esses estados estavam implementando, questão de coleta automática do lixo, que o usuário coloca o lixo e vai por baixo de túneis, já para o local de coleta, de reciclagem, evitando o uso de caminhões, que impacta em questão de trânsito, cidades que o trânsito é conectado e melhora o tráfego, enfim. Ela também tem esse lado de ajudar e a melhorar também algumas causas em relação a desses impactos, né? O uso da tecnologia. Isso, a cidade inteligente, como você falou, né? Seria uma cidade autossuficiente em gerenciar os seus resíduos, em gerenciar a água que vem da companhia de abastecimento. Aí você colocou uma coisa importante: 43% da água que não foi a água de captação, não. É a água que já passa pelo centro de abastecimento, no nosso caso aqui é a Compesa, que é tratada, onde você paga na sua conta por esse tratamento, ela é desperdiçada, Giliar. Não é brincadeira, não. 43% dessa água é desperdiçada. Em que? Canos velhos, e é onde é que estaria a questão da tecnologia, microchips presentes nesse cano, indicando o vazamento antes de romper. Parece paradoxo, né? Antes de romper. Porque quando o material vai sendo degradado, ele já sinaliza que ele está prestes de romper, liberando essa água. Veja como isso aí minimizaria, que é a questão de remediar situações importantes. Com relação à água, seria o quê? Modificação de todo o encanamento subterrâneo que a gente tem, a troca de manilhas por esses tubos que têm compressão e regulação da vazante de água, distribuindo de maneira uniformemente para os bairros. A questão do lixo ser
separado do seu nascedouro. Não é juntar, porque muitas vezes aqui, quantos de nós aqui fazemos atitudes conscientes de separar lixo orgânico de lixo industrial, de lixo hospitalar, e aí chega, infelizmente, as empresas que fazem a coleta desse lixo e mistura novamente. Porque, infelizmente, aqui a gente não tem Nós temos lixões a céu aberto. Né? Nós temos lixões, mas não temos uma coleta seletiva que pudesse destinar corretamente esse lixo. Então, essa distribuição e destinação dessa cidade inteligente também diminuiria isso. Porque, veja, outra coisa aqui que gera muito resíduo também, que seria utilizado pela cidade inteligente, a questão do lixo de construção civil. Isso é um problema muito grande. Hoje minimizou-se porque está sendo utilizada a política do reutilizar. Exato. Então, na hora que você pega aquele resto, que seria o papa-metralha, que fica cheio de entulhos de uma construção, ele está sendo tudo ali destruído para voltar a ser matéria-prima. Dentro de uma cidade inteligente, você poderia fazer isso com 100% do material. 100%. E não só aquele lá, o tijolo, a alvenaria, um concreto. E outra coisa também, né? Virou moda, virou cult, né? Nas casas que os grandes designers estão usando madeira de demolição para fazer mesas, portas especiais, né? Então virou uma coisa assim meio, né? Ficou uma coisa meio bonita de se ver, né? Uma forma muito bacana de convencer as pessoas a reciclar. Não correto. Você colocando aí dessa forma mais embelezadora, digamos assim. E reciclar e reutilizar, né? Então você descarta aquilo ali e esse material vai para o meio ambiente e tem materiais descartados que podem passar décadas e décadas para que o próprio ambiente possa decompor. Olha, me diga uma coisa, você falou sobre energia eólica e citou uma das energias como a eólica. E essa semana eu vi um documentário da Discovery que muitos ataques de tubarão na Califórnia se dá pelos parques eólicos. Né, que eles estão mexendo com a visão, digamos assim, a visão infravermelha, né, do tubarão. E aí ele não consegue mais pescar, né, comer, né, e ele vai catar os humanos. Né, o que tiver na frente ele vai comer, que ele está com fome. Isso, essa matéria foi curiosa quando ela saiu, por conta da vibração. Porque fizeram, a vibração da água. Exatamente. Fizeram essas usinas eólicas onde parte dela estava cravado, fincado no próprio oceano. Isso, no oceano. Então, quando ela estava gerando essa energia, através das correntes de vento, ela estava criando uma onda sonora aquática que estava interferindo numa região que o tubarão tem lateralmente ao corpo dele, que é chamada linha lateral, que é essa linha que orienta o animal da distância do predador, da distância da presa, da distância dele da plataforma continental, para ele não pegar uma área de rasa e ficar encalhado. Né? A gente pergunta, por que a baleia... As linhas de lei ele também não pode ler, né? Não conseguia ler. Perfeito. E a gente imagina uma coisa, por que a baleia encalha e o tubarão não encalha? Porque baleia não é peixe, baleia é mamífero. Então não tem essa linha lateral. Por isso que eles andam em coletividade. De repente, um filhote desse pegar uma corrente de maré contrária, vem parar aqui na praia. E na praia não tem como voltar. Mas tubarão não acontece isso, porque o tubarão tem essa linha lateral que vai se guiando. E aí veja o impacto que Wagner lembrou agora. A construção, e a gente fala de uma energia limpa, né, Wagner? Exatamente. De repente, as turbinas foram postas num local estratégico de pegar a corrente que vem, a massa de ar que vem oceânica, bacana. Porque eu vou gerar muito mais energia do que eu esperar uma corrente de ar continental. Porque a gente sabe que o movimento de massa de ar ele é da oceano para o continente. Só que girando essa hélice gerou um movimento, um barulho, um som, que aí acabou como a gente diz, reverberando na água e interferindo diretamente ali na reprodução, no estuário da fêmea, que ela se desloca para a região de estuarina para poder reproduzir, acasalar e desovar. E nós somos tão absurdamente egoístas que só nos demos conta disso porque humanos começaram a ser atacados. Veja que coisa incrível. O antropocentrismo, não é? nítido, Não. Né? Então atacaram a nossa espécie, vamos ver o que foi. Isso. Eita, a gente errou aqui. Como é que faz para resolver? Não resolve, deixa para lá. Vamos evitar o banho, vamos mas não evitar vamos o banho. Não vamos lá nadar. O animal que morra. Mas exatamente, aí não... exatamente. É incrível, né? Não é? É impressionante. É complicado. Professor, em relação dentro da sua análise, como é que o Brasil, vamos falar de Brasil, está hoje com esse tipo de tecnologia para tentar diminuir os impactos e até para tentar remediar os impactos causados ao meio ambiente? Perfeito. O Brasil tem o seu Instituto de Tecnologia bastante desenvolvido. Eu acho que e aí eu vou fazer aquela política do pessimismo, até pelo seguinte, como é que se produz tanto e a matéria-prima nós temos em excesso e a gente encarece tanto esse produto final. Né? Por que exportar a matéria-prima e comprar o produto final dos países europeus? Está aí aquela questão da preocupação. Por que a França não se preocupou com esse óleo aqui vazado no Brasil? Né? Não é isso? Por que, né? Por que o Brinks e o G7
não se preocupou tanto. Preocupou com a queimada da floresta amazônica, mas não se preocupou com o óleo aqui no litoral brasileiro. É uma pergunta, né, Wagner? Não Que é? a gente sabe a resposta e a gente fica fazendo de conta que a gente não sabe. Mas por que isso? Porque o Brasil exporta bauxita, o Brasil exporta silício, o Brasil exporta titânio. Então, veja, tudo isso que é matéria-prima para tecnologia, a gente exporta e compra um produto muito caro. Sim. Então, se eu for para essa questão de recurso e que o Brasil investe caro para trazer de fora o produto pronto, a gente poderia ter muito mais barato. Mas, de contrapartida, pelo país continental que nós temos, Giliardi, eu acho que a gente, com todos os déficits tecnológicos que nós temos, das instituições públicas, né, do Ministério de Ciência e Tecnologia, que poderia investir mais nisso, eu acho que o Brasil ainda tem um desenvolvimento tecnológico até pelas cabeças pensantes que nós temos, né? E consegue minimizar os impactos para o próprio Brasil. Eu diria que de forma primária não, de forma secundária sim. Muitos acidentes e muitas catástrofes que acontecem de forma ambiental, a gente ainda não tem como prever de maneira tecnológica, mas temos como remediar de maneira tecnológica. Eu acho que o desenvolvimento poderia começar pela matriz. Né? Os grandes países desenvolvidos, né? Os países europeus, os países orientais, eles já têm pela matriz. A tecnologia no Japão, ele já previne que vai ter um terremoto com uma semana de antecedência. Aqui no Brasil, se a gente, graças a Deus, a natureza é tão bondosa conosco que abalo sísmico, essas coisas aqui são raras. E quando Olha, veja bem, você feriado, não está falando de Caruaru. Caruaru, né, querido? Eu Porque se for falar de Caruaru, nós temos. Infelizmente. Nós somos Apesar uma falha do- de Santo Andreas. Faz tempinho, né, que teve. Faz tempo, né? Faz tempo. Né? Faz, infelizmente. Vamos, Não, pelo amor vamos de Deus. bater os Deixa tambores quieto, aqui deixa para quieto. poder ter Isso um... dá um medo tremendo. Oxi. Nada, pô. Deixa eu contar um negócio bem rápido pra vocês. Diga Uma aí. vez eu liguei pra uma empresa e aí tem aquele pessoal do telemarketing, né? Aí a mocinha fez, qual a sua cidade, senhor? Caruaru. Aí ela ficou calada, ela fez, eu posso lhe fazer uma pergunta totalmente fora do protocolo? Eu fiz, fica à vontade. Como é os terremotos aí, hein? E aí? Olha a fama, né? Ela já foi direto, como são os terremotos. Motos, Como é. são os terremotos? Aí eu me senti em Los Angeles, bicho. E pra um ator estar em Los Angeles é incrível, né? Peraí, exato. pelo menos isso a gente tem. Boa. Professor, caminhando aqui para o final do nosso podcast, a gente sempre procura encerrar com uma última pergunta, dentro da visão do especialista, o que é que ele tem de análise, de perspectiva para os próximos dias. A gente fala de dias porque o tempo tá muito volátil, passando muito rápido. A gente imaginava algo daqui a 5, 6 anos, 10 anos, mas as coisas acontecem muito rápido. Então, por isso, dentro da sua análise, como é que vai estar essa relação de tecnologia, meio ambiente para ir para os próximos dias? A gente espera, Giliardi, que haja uma evolução, principalmente, não só no campo ambiental, mas também na área de saúde também. Eu tenho uma perspectiva muito grande que, pelo menos essas doenças, vou citar duas aqui, não vou pegar nenhuma tão pesadas, mas outras tão comuns e que, infelizmente, todos os anos elas dão na cara da medicina. Eu estou falando de forma pejorativa porque a medicina evoluiu muito para isso, que é a hipertensão e o diabetes. Hoje você tem aplicativos que são HGT, onde você coloca ali rapidamente os primeiros sinais que o paciente está hiperglicêmico, ele já indica. Eu tenho uma perspectiva, uma esperança muito grande que isso possa evoluir para trazer, não o fim, a erradicação completa dessas doenças, porque elas são degenerativas. Ela não depende de algo pré-determinado, como uma vacina, vamos dizer assim, mas pelo menos um controle melhor, uma qualidade de vida melhor para um diabético, para um hipertenso, para que ele não fique, ou diabético ou hipertenso, escravo de uma máquina de hemodiálise, né? Para que esse indivíduo não fique no final da fila, de filas gigantescas e intermináveis de transplante de rins, transplante de fígado, transplante de córnea, porque o diabetes talvez gera isso. Então, para a parte de saúde, que não deixa de ser ambiente, se a gente está com saúde, se a gente tem saúde, a gente consegue conservar também, porque nós fazemos parte do ambiente, nós estamos fora da questão ambiental. Em relação ao meio ambiente, eu acho que um desenvolvimento tecnológico mais voltado para a manutenção mesmo e preservação da natureza, as formas de agressão que não são ocasionadas pelo homem, que elas possam ser prevenidas e mitigadas no sentido de diminuir esse impacto que possa gerar para o ambiente, e aquelas que forem utilizadas pelo homem, que ele possa diminuir também a forma de extração dos recursos naturais de maneira consciente, que possa dar para a gente uma qualidade de vida melhor, mas que não esqueça que a gente está destruindo de maneira avassaladora, né? Você colocou um ponto aí interessante, esses acidentes que estão acontecendo aí
usinas de retirada de matéria mineral, como a gente teve Mariana, como a gente teve Brumadinho, então que a tecnologia também possa agir, porque vai continuar tendo minério. Minério é a mola propulsora do Brasil para tudo. Então que a gente possa também utilizar a tecnologia naquele sentido e que esses grandes e gigantescos tanques de resíduos de minério possam ser monitorados para que não tenha tantas vidas ceifadas, né? Não só o ambiente, né? Nós também fazemos parte desse meio. Perfeito. Acho que estamos esclarecidos, não é? Sem sombra de dúvidas. É sempre um prazer. Espero ter ajudado e colaborado com vocês. E agradecer pelo convite. Demais, né, Marcelo? A gente que agradece aí pro senhor vir compartilhar com a gente esse seu recurso natural que é chamado conhecimento. Gostei. É uma aula, a gente costuma dizer que a cada novo episódio é uma nova aula, um novo aprendizado muito extenso que a gente tem aqui. Então, muito obrigado mesmo por sua participação. Obrigado, Wagner, por mais esse momento de discussão. Valeu, aí. Gili. Professor, prazer, viu? Eu sempre aprendo muito com você, sabe disso, Wagner? Você e Giliardi não diga isso. são os meus professores. Olha isso, rapaz. Quanta honra. Então, por aqui a gente vai encerrando mais um podcast review. Esse que a gente falou sobre os impactos da tecnologia no meio ambiente, no nosso universo, nosso planeta. Chegamos até a estratosfera, né? Para você lembrando, toda quarta-feira tem episódio novo disponível. Basta acessar o portal INE10 Interior. O endereço é super simples, ine10interior.com.br. Ou então procurar o seu agregador de áudio favorito, tá? A gente pode procurar lá o podcast review no Spotify, no Deezer, Hear This, Apple Podcast, Google Podcast. Beleza? Se você tiver algum tema, alguma sugestão, quer ouvir algum assunto relacionado aqui ao podcast review, passa um e-mail pra gente para podcast@tvjc.com.br. Muito obrigado por mais um momento você nos acompanhar até aqui e até o próximo episódio. Valeu!